Prezados irmãos e irmãs, apresento a todos a minha saudação, desejando as bênçãos de Deus, nosso eterno Pai. Desejo também que cada um de nossos irmãos possa contar neste dia e todos os dias de vossas vidas com a unção do Divino Espírito de nosso Pai. Desejo as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Divino Mestre, Redentor de nossas almas, assim como também as bênçãos de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e as bênçãos do nosso querido pastor Santo Irmão Aldo. Amados, todas as reuniões de nossa igreja, ela tem um valor muito grande para todos nós. Eis que Deus, nosso Pai, abre as portas dos seus templos para acolher a cada um de nós, para que nós possamos vir e estarmos em comunhão com Ele, participarmos das reuniões, dos ensinos, desses aprimoramentos onde nos reunimos e estamos na presença de santos e anjos enviados por Deus, nosso Pai, que se fazem presente em cada reunião de nossa igreja. Hoje uma reunião muito importante, reunião santa de oração, onde é dedicada ao Espírito Santo de nosso Deus. Cada um tem o seu tempo, a oportunidade de todos em silêncio poder se reunir, poder estar em comunhão com o nosso Deus, cada um fazendo as suas orações em silêncio. Momento que Deus, nosso Pai, envia o seu Divino Espírito Santo, onde pousa sobre cada um para alimentar, fortalecer a fé, o amor, o entendimento de cada um de nós e trazer bênçãos para o nosso viver, para a nossa família e tudo o que nós precisamos. Para darmos início oficialmente a esta reunião de hoje, eu convido todos os nossos irmãos, os que puderem, para se colocarem em pé. E assim vamos entoar o hino número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Todos em sentido de reverência irei orar. Bondoso Deus e Pai soberano, aqui nos reunimos e nos colocamos prostrados diante de Ti, ó Pai,
na tua santidade, do seu amado Filho Jesus, do seu divino Espírito Santo, para poder assim, ó Pai bendito, neste gesto de amor e reverência, nos dirigimos ao Senhor de mãos estendidas aos céus, prestando assim todo o nosso louvor e adoração ao teu santo e bendito nome, bem como também exaltamos seu divino Espírito Santo. Louvamos e glorificamos o nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que derramou seu precioso sangue por nós. Também louvamos e glorificamos nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, ao Consolador, a Santa Vó Rosa, e também ao nosso querido e santo pastor, Santo Irmão Aldo, por todas as bênçãos advindas dos céus por meio desses santos poderosos de nosso Pai. Neste momento, ó Pai bendito, eu rogo as tuas santas e poderosas bênçãos, bem como a unção do seu divino Espírito Santo. Em nome de Jesus e Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ao teu povo aqui presente, para que ao findar dessa reunião, cada um deles possa contar com toda a graça, o poder e a unção divina, que possam retornar aos seus lares, cheio do Espírito Santo de nosso Deus, da graça e do poder que está sobre nós nesse instante. Também rogo por aqueles que por uma razão especial não puderem comparecer nesta reunião de hoje, mas onde estiverem com seus pensamentos voltados, possam contar com a graça, o poder e a unção divina. Sendo assim, ó Pai bendito, que os atos dessa reunião seja de inteiro louvor e adoração ao teu santo e bendito nome, ao nome de seu amado Filho Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e de nosso querido pastor, Santo Irmão Aldo. Sendo assim, declara esta reunião iniciada para a honra e glória de todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino de número 82 de nosso inário, o Espírito Santo.
nossos irmãos, tendo seus lugares, se sentam à vontade. Podem se sentar. Assim, nesse instante, nós passamos a meditarmos nas mensagens que serão apresentadas pelos nossos irmãos integrantes deste coral, onde ouviremos a mensagem titulada O Poder da Consolação.
Amados, neste momento nós damos entrada na mensagem que foi preparada para esta semana. Haja visto que nós estamos nos aproximando de uma data muito especial, uma data onde Deus nosso Pai, por meio do seu amado Filho Jesus, concluíram e completaram a promessa a respeito do Divino Espírito Consolador, o qual foi prometido por Deus, por meio do seu amado Filho Jesus, em relação à formação desse Consolador, que estaria à frente da sua igreja, por meio do qual Jesus, nosso Senhor, iria restaurar a sua igreja nesta terra, porque precisava ele dessa formação, desse santo, para que Deus, nosso Pai, pudesse novamente poder voltar a reinar entre o seu povo, como sempre o fez no passado. O outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Embora Jesus tenha confiado aos seus servos na terra a grandiosa missão de evangelizar o mundo, deixou claro que a parte mais importante dessa tarefa seria realizada pelo Espírito Santo por meio do outro Consolador. Assim afirmou: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E continua dizendo: se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem mais em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Convém enfatizar, irmãos, que nessas palavras de Jesus em relação a esta missão do Consolador, quando ele disse: do pecado, porque não creem mais em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E muitos ainda dizem: Jesus vai voltar, vamos ver a Jesus. Irmãos, Jesus disse: eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então, quem ia realizar esta obra é o Consolador. Esta parte faz parte da missão do Consolador. Ao dizer que convinha que voltasse aos céus, Jesus esclareceu que a manifestação do Espírito Santo através do outro Consolador era indispensável, seria necessário para que pudesse formar e restaurar a sua igreja, o seu povo nesta terra. Como seria se desde o princípio Deus, nosso Pai, usou os santos profetas, usou os seus discípulos, o próprio Jesus veio a esta terra para falar ao seu povo e ensinar. Como seria se ele não tivesse formado o Consolador, para que Deus, nosso Pai, por meio desse Consolador, como uma coluna, conforme nós observamos na mensagem do final de semana, pudesse estar diante da igreja? Como nós iríamos ouvir a voz de Deus, seus ensinos, seus conselhos, a própria palavra de Jesus? Primeiramente, Deus precisaria dar e formar esta coluna para que por meio dela pudesse falar ao seu povo. E continuou dizendo: através do outro Consolador, era indispensável para que seu sacrifício e a palavra trazida do Pai tivessem valor imediato e eterno para aqueles que crescem. A palavra diz: para aqueles que crescem.
Se não crer no Consolador, nas palavras e nas profecias do próprio Jesus, como vai ser convencido de que realmente este é o caminho, a verdade e a vida? Isso se dá porque ao ser humano não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante para convencê-lo de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus, capaz de libertá-lo e reabilitá-lo diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus, com plenos poderes, pode sanar, ou sondar, melhor dizendo, sondar todas as coisas. Somente o Espírito vindo da parte de Deus, com plenos poderes, pode sondar todas as coisas. E estes dons, irmãos, de poder sondar todas as coisas, lhes foi dado a Santa Avó Rosa. E a ela foi retransmitido ao seu sucessor, que é o nosso querido profeta de Deus, Santo Irmão Aldo. Quantas vezes de pessoas, irmãos de nossa fé, ter planejado de ir falar com o irmão Aldo, isto já no tempo do irmão Aldo, e quando chegava lá, antes sequer de falar, o irmão Aldo já falava o que ele precisava, e às vezes nem abria a boca, dali mesmo voltava. Lembro, irmãos, um irmão contou para mim, ele era casado, tinha suas dificuldades, suas divergências com a sua esposa, não estavam se entendendo, e ele tomou decisão: eu vou falar com o irmão Aldo, vou falar para ele que não dá mais, vou pedir para me separar, vou pedir a opinião dele. E ele foi, e ele entrou na fila. Quando ele chegou perto do irmão Aldo, antes dele falar com o irmão Aldo falou para ele: tá difícil, mas com jeitinho dá para ir até o final. Ele baixou a cabeça, agradeceu o irmão Aldo e voltou. Até hoje ele está com a esposa. Falou: tá difícil, mas com jeitinho dá para ir até o final. Então, irmãos, a gente pensa as coisas de uma forma, mas Deus quer de outra. Nós precisamos ter esse entendimento que devemos colocar a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo à frente de tudo, irmãos. Pedir sempre sabedoria, entendimento. E é assim que nós cremos. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que realmente é possível e que nós iremos alcançar tudo o que precisamos por meio da Santa Avó Rosa. E isso se dá porque ao ser humano não é permitido penetrar no espírito de seu semelhante, para convencê-lo de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus, capaz de libertá-lo e habilitá-lo diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus, com plenos poderes, pode sondar todas as coisas. O Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, tinha esses dons de saber, de conhecer. Lembro, em mais uma oportunidade, havia 2 famílias apostólicas. Só que ali havia muitas divergências. Isso há muitos anos atrás, muito tempo atrás. Aí foi mandado, uma daquelas famílias comunicou a outra de problemas. E era automático, parece que ia comunicado, já vinha lá, era suspenso ou excluído. Só que o que aconteceu? Essa família que comunicou, foram para a igreja, as 2 famílias foram. Só quando chegaram na igreja, quem foi disciplinado? Quem realizou o comunicado. Por quê? Por causa que lá estavam os dons do discernimento, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, por isso nós precisamos agir com justiça, com amor, com mansidão, em tudo que nós iremos fazer, porque sabemos que acima de nós existe alguém que tem o poder de sondar nossos corações e saber de tudo que nós planejamos. Assim, apenas diante da manifestação do Espírito de Deus é que o mundo, ou seja, a criatura ainda separada de Deus, pode ser
convencida das verdades fundamentais do Evangelho, do pecado por não crerem na verdade. Por que, irmãos, aqui atrás diz do pecado porque não creem em mim? E aqui diz do pecado por não crerem na verdade. Jesus, o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem convenceria a criatura humana do pecado para voltar a ter esta fé verdadeira em Jesus e crer nas suas palavras, nas suas promessas, nas suas profecias e na missão que ele delegou ao Consolador? Era o Consolador que ia convencer o mundo do pecado, da justiça de Deus que condena o ímpio, o incrédulo, o desobediente e o rebelde, e do juízo já está declarado e executado contra o reino das trevas e todos os que a ele pertencem, pois esse reino foi julgado e vencido pela morte e ressurreição de Jesus. Aí observe, amados irmãos, como diz aqui, já declarado e executado contra o reino das trevas e todos os que a ele pertencem. No final dessa mensagem, nós vamos ver que aqui está pedindo que a igreja precisa ser mais santificada, precisa buscar mais esta santidade no seu viver, porque todo aquele que não se santificar e ficar preso no pecado será julgado e condenado como o príncipe deste mundo. Por esse motivo, para que seu evangelho tivesse poder de santificar um povo para Deus, nesses tempos da regeneração e do fim, Jesus cumpriu sua promessa enviando outro Consolador, a Santa Voz Rosa. Por meio da obra, presta atenção, irmãos, enviado o outro Consolador, a Santa Voz Rosa. Por meio da obra da Igreja Apostólica, muitos têm sido convencidos da verdade, da justiça e do juízo divino. O que diz aqui, irmãos? Jesus cumpriu sua promessa enviando outro Consolador. Aí, por meio da obra da Igreja Apostólica. Quem é a Igreja Apostólica? Aí entra, irmãos, onde nós precisamos ater-se em relação à nossa fé, à santidade, para que, por meio da nossa fé, por meio das obras que nós realizamos, que precisam ser condizentes com o nosso viver, e com o que nós pregamos, e com o que nós aprendemos, muitos possam ter, ou ser convencidos da verdade, da justiça e do juízo. Por isso, amados irmãos, fé sem obra é nula. Nós precisamos ter essa nossa fé voltada e as nossas obras precisam ser como provas, como testemunhos do nosso viver, do nosso ser. Por isso, precisamos realmente viver em santidade. Quando esse evangelho do reino dos céus é pregado sob inspiração dos santos dessa igreja, seja nas reuniões ou no programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros são auxiliados em sua fé pela operação do Consolador que com toda a virtude do Espírito Santo os convence de seus pecados, da justiça e do juízo de Deus. Os ouvintes sinceros. De nada vale, irmãos, nós ligarmos o nosso aparelho receptivo para ouvir o programa Hora Milagrosa e deixar o rádio sozinho lá. Põe a água para ungir e nem sequer nós participamos. Qual finalidade? Venha a nós o vosso reino e a vossa vontade nada. Quando viemos à igreja, também somos ouvintes
das mensagens que são realizadas ou apresentadas de púlpito. Então precisamos vir para ouvir, para guardar em nossos corações. E que cada ato nosso, cada instante do nosso viver, do nosso estar na igreja, seja ele adequado, seja ele condizente com a nossa fé, que nós estejamos aqui com o nosso pensamento voltado, com nossos ouvidos atentos às palavras que nos são proferidas, que nos são dadas, porque são de Deus, são de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão, com o objetivo de nos ensinar e nos convencer a respeito dos pecados, da justiça e do juízo de Deus, para que nenhum que estejamos aqui sentados nesses bancos, possamos incorrer a esses erros e a esses impasses que realmente mancham a nossa alma. Assim são levados a buscar, pela fé, a obediência à doutrina e à disciplina, que aprendem o perdão, a salvação, a purificação, a justificação e a libertação do pecado e de todo tipo de sofrimento e opressão, pois passam a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade, a Igreja Apostólica tem conseguido salvar pecadores. A Igreja Apostólica tem conseguido salvar pecadores. Conforme já vos disse, é nós, irmãos, que estamos aqui. A nós foi confiada essa missão de salvar os pecadores. Mas muitos não estão conseguindo até se salvar a si próprio. Estão se deixando levar pelos sentimentos, pelas ilusões desse mundo, pela desobediência à doutrina e à disciplina. E nós precisamos nos ater, estar atentos, como diz na mensagem da reunião de oração passada. Orai e vigiai para que não sejam pegos de surpresa ou desprovidos. E convertidos, libertando-os das obras malignas e do domínio dos espíritos das trevas, os quais estavam sujeitos. Desde que a Santa Vó Rosa passou a exercer em espírito ministério de Consolador, e o Santo Irmão Alto tornou-se seu legítimo representante e pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta Igreja Apostólica tem crescido significativamente. Muitos poderão dizer, mas pastor, a nossa igreja não vemos ninguém diferente aqui. É verdade, muitas vezes nós não vemos aqui. Mas por fora de nosso país, por meio do programa Hora Milagrosa, por meio das reuniões online, por meio do programa Hora Milagrosa online, muitas pessoas estão se convertendo à nossa fé. Que eu saiba, nesses últimos 6 meses, umas 3 ou 4 congregações foram abertas. Sei que se abriu uma lá em Tarauacá, no Acre, abriu outra em Vila Rica. Há poucos meses, um pastor deste grupo falou que realizou uma reunião em uma colônia em Ponte Lacerda. Era um assentamento, realizou lá. E quero dizer, dia 19 e 20, estarei novamente na Argentina para novos trabalhos. Estarei realizando uma reunião, provavelmente de Santa Comunhão, em El Soberbio, já existente, já consta no caderno de endereço como reunião. Dia 18 também, uma reunião experimental em São Vicente, a província de Misiones, na Argentina, e retornarei para realizar mais uma reunião
como já dei início lá dia 6 de março, em La Colônia Governador La Roca, Paraquiacutinga. Haverá mais uma reunião lá. Bem provável que a direção deva confirmar que ali será mais uma rota, para que os pastores possam cumprir suas escalas. Não sei como, sei se vai ser mensal, quinzenal, como vai ser, mas bem provável que deva dar continuidade, a depender da frequência dos nossos irmãos lá. E automaticamente a igreja vem crescendo. Como disse aqui, a igreja apostólica tem crescido significativamente. Mas tudo isso vai depender e depende do amor daqueles que já estão aqui. Da dedicação, da obediência, da consagração, do preparo e da busca incansável pelo aprimoramento, pelo entendimento da sabedoria e pela prática e obediência da doutrina e da disciplina. Inspirada pelo Consolador, esta igreja tem conduzido seus membros à fé, ao temor e à obediência a Deus, acima de tudo, tornando-se assim um povo especial, zeloso de boas obras. Aí, irmãos, observaram? Zeloso de boas obras. O que disse Jesus? Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Essas boas obras é o fruto que Jesus espera de cada um de nós, na obediência, na consagração. Como recomenda o apóstolo São Paulo, ou ainda um povo santo, conforme ensina o apóstolo São Pedro. A prova de que era necessário a vinda do poder do Espírito Santo, através do outro Consolador, para santificar um povo para Deus, está no fato de que, com o retardamento do cumprimento da promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar os que se diziam cristãos. E o Evangelho não pôde mais santificá-los. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação, nem libertação. A obra de redenção perfeita hoje só existe nesta igreja apostólica, por meio do Consolador que dá atualidade à doutrina e o sacrifício de Jesus. Por isso, a promessa de Jesus de voltar para arrebatar um povo santo, sem passar pela morte, demorou tanto a se cumprir. Somente agora, com a vinda do Consolador, o Pai tem a certeza de que poderá levar esta igreja aos céus, pois a segunda vinda de Jesus já foi iniciada com a restauração da sua igreja e o preparo do outro Consolador por ele prometido. O evangelista São Mateus registrou as palavras de Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus, porquanto nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Aí está, irmãos, aí está. Por que nós precisamos estar atentos? Por que nós precisamos orar e vigiar, para que não sejamos pegos, desprovidos. Que nós estejamos atentos a tudo que acontece ao nosso derredor. Assim como foi nos dias anteriores, assim será também a vinda do Filho de Deus, por meio do Consolador. E o que nós estamos vendo hoje?
Muitos estão vivendo como nunca fosse existir esse dia. Mas chegará um momento que isso irá acontecer e muitos estarão com seus olhos fechados, vedados, seus olhos espirituais. Acontece tudo ao seu derredor. Casam, se dão em casamento, comem, bebem e não se preocupam com o que está acontecendo. Basta nós olharmos para os resultados que a natureza está mostrando, os sinais que estão acontecendo, coisas que nós não víamos ou nunca vimos em nossa vida, hoje está acontecendo. Por isso, amados irmãos, esta atenção que esteja voltada aos princípios da doutrina e da disciplina dessa igreja. Acreditamos que isso ainda não tinha acontecido porque o Espírito Santo não podia operar na terra como era necessário, por não encontrar quem pudesse ser o Consolador. Com o fim da carreira dos santos apóstolos e seus sucessores, o pecado, a desobediência e a vaidade se infiltraram na igreja, abrindo o caminho para heresias e falsos ensinamentos. Isso fez com que a unção do Espírito Santo se retirasse, pois sendo Ele, a verdade não opera com mentira. Aqui nós ouvimos falar de uma palavra, sucessores, o pecado, a desobediência e a vaidade. Quanta vaidade nós estamos vendo hoje. Parece que, irmãos, é até vergonhoso, porque nós observamos que as pessoas estão se enchendo. Se olha para a pessoa, você não reconhece mais aquela pessoa de tanto enchimento. Eu vi, irmãos, não é nem apostólica, eu vi uma pessoa que não é da nossa igreja. Eu estava conversando com ela, ela começou a falar, porque ela é catequista da igreja católica. Ela falou assim: gente, eu não estou reconhecendo mais as mulheres, porque elas vão colocando tanto aplique, tanto enchimento, que se tornam feias. Olha só, que as pessoas que não são da nossa igreja já estão vendo isso. Imagine nós que conhecemos a verdade que Jesus nos deixou. A Santa Rosa, o Santo nos ensinaram. E essas vaidades, irmãos, essa desobediência, o pecado está se infiltrando. Parece que está começando a crescer novamente. E nós somos avisados, alertados, ensinados constantemente. Todas as reuniões e através do programa Hora Milagrosa, sobre esta atenção especial que devemos ter. Deus e seu Espírito Santíssimo sempre mantiveram a esperança no cumprimento da promessa de Jesus. No entanto, a falta de fé na totalidade do Evangelho, especialmente na possibilidade de uma pessoa salva tornar-se santa em vida, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera nos vasos imperfeitos e corruptos. Isso motivou o retardamento da vinda do Consolador e da formação de sua verdadeira igreja. Com a formação da igreja apostólica restaurada e dirigida por Jesus com o ministério do Consolador, nossa Santa Vó Rosa, esta igreja se constitui a semelhança da Arca de Noé, na última oportunidade para todos que desejam encontrar-se verdadeiramente com Deus e alcançar a vida eterna. Por isso, insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros da Igreja Apostólica para que se consagrem. E vivam uma vida piedosa, permitindo que o Espírito Santo continue dirigindo nossa obra e realizando a vontade de Deus com nossa sincera cooperação. Olha, irmãos, como é as coisas. Para que se consagre e vivam uma vida piedosa, permitindo que o Espírito Santo continue dirigindo nossa obra e realizando a vontade de Deus
com nossa sincera cooperação. Porque aqui diz também, no parágrafo 16, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos e corruptos. Que o seu corpo seja um vaso de honra e morada do Espírito Santo. Irmãos, a palavra é correta, ela é objetiva. Que o seu corpo seja um vaso de honra. Nós precisamos honrar o nosso Deus, através do nosso viver, da prática dos bons ensinos, da doutrina, da disciplina, estas atitudes que honram ao nosso Deus. E nós, com isso, damos louvor e glória ao nosso Pai, porque o nome dele é honrado através das nossas atitudes e do nosso viver. Como temos buscado ser obedientes ao Pai, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, esses santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que, com sinceridade, buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram plenamente, ainda há muito a fazer e a lutar. Quando nós pensamos que está tudo certo, aí nós observamos que a tarefa ainda é grande. E quanto mais nós fizermos, mais nós precisamos fazer, porque o inimigo ele é astuto, ele é oportuno, ele fica cuidando, esperando qualquer brecha para que ele possa enfrentar ou entrar na vida do ser humano. Às vezes, como nós ouvimos na mensagem da semana passada, a respeito dos sentimentos, dos sentidos, paladar, do olhar, da visão, e assim por diante, do tato. Irmãos, é importante que nós busquemos mais a Deus, mais santidade, mais consagração, para que realmente possamos dar esta glória e a grande vitória ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. É necessário mais santidade e mais obediência por parte do povo apostólico, Nós assumimos este compromisso, nós decidimos, a partir de hoje eu vou ser apostólico, vou viver a doutrina e a disciplina da igreja. Mas por que desobedecer? O que nos impede de fazer as coisas certas como precisam ser feitas? Não conhecemos? Não sabemos a verdade? Ou somos teimosos? Porque ainda há muitos que são teimosos e insistentes, que lutam contra a verdade. E com isso vão desviando a conduta de outros que estão por vir. E quando chegam, observam e não encontram esta santidade que eles ouviram falar. As pessoas querem santidade, as pessoas querem paz, as pessoas querem vida, as pessoas querem encontrar a Deus. Mas se eles não observarem este comportamento no povo apostólico, como nós vamos mostrar a verdade tão desejada para que seja levada a todos? Diz aqui, é necessário mais santidade, mais obediência por parte do povo apostólico, convertido, para que maiores bênçãos e graças possam ser realizadas pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para que maiores bênçãos sejam realizadas. Mas enquanto não houver santidade, perfeição dentro desta obra, muitos milagres estão se retardando, muitas bênçãos estão sendo deixadas de lado, porque ainda não há santidade. Irmãos, observem onde impacta. Imaginem hoje, se a Santa Vó Rosa realizar, por meio do Irmão Aldo, uma bênção a ressuscitar uma pessoa, muitos virão a esta igreja, e aí não vão encontrar a santidade que é pregada, irmãos. Por isso a igreja precisa dessa santificação. Sem essa santidade é impossível que Deus realize tantas bênçãos que está esperando a ser realizada.
mas depende de cada um. O que custa nós assumirmos definitivamente e nos convertermos definitivamente? Tomarmos essas decisões de uma vez por todas, ou bem há de seguir a Deus, o seu santo caminho, ou bem fora, como muitos estão tentando caminhar em dois caminhos. Que vida nós estamos querendo levar? Queremos a Deus ou queremos ao pecado, ao mundo? Realizadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e preparando este povo para herdar eternamente o reino dos céus. Está aí, amados irmãos, mensagem muito importante, valiosa, para o nosso crescimento espiritual. Que cada um de nós, irmãos, possamos realmente olhar, mas olhar com os nossos olhos espirituais, não com esses olhos aqui que nós não conseguimos contemplar muito não, mas é através deles que nós vamos ver, que nós vamos vigiar, que nós vamos estar atentos, e é através desses olhos que nós iremos despertar o nosso olhar espiritual, a partir do momento que nós ver o pecado e que nós disser não para o pecado, a partir do momento que nós vermos as injustiças e sermos justos em tudo, a partir do momento que nós vermos a desobediência e nós reprovarmos a desobediência, ignorar tudo que é pecado, tudo que é injusto, tudo que é imoral, e que através da união entre todos nós possamos vencer e não sermos vencidos. Amém. Eu agradeço de coração a todos os nossos irmãos, obreiros, diaconisas, membros. Agradeço também a todos os nossos irmãos integrantes deste coral pelos belos hinos apresentados. Lhes digo a todos que foi um prazer muito grande a minha parte poder estar com os irmãos em mais esta santa reunião de oração. Assim eu convido a todos os nossos irmãos, os que puderem, para se colocar em pé. E vamos entoar o hino de número 85 de nosso inário, Nossa Oração. A ti, Jesus, Salvador, invocamos com fé e amor. Venha, aqui está, a igreja entregamos-te nossa oração, suplicamos por entregamos a ti nossa vida e amor. Aceita, ó Senhor. A todos é aberta a oportunidade para cada um fazer as suas orações e todos assim podem orar. Amém.
Vamos cantar o hino de número 116 de nosso inário, Nossa Gratidão. Adoramos a Deus, nosso Pai, ao Divino Consolador. Adoramos a Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Todos em sentido de oração, irei orar para encerrar esta santa reunião. Eterno Deus e Pai soberano, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, aqui estamos reunidos em seu tabernáculo santo, local este onde foi ungido e foi consagrado, preparado por santos e anjos da sua glória, para que os teus filhos pudessem se reunir e estar na tua santa presença, ó Pai. Por essa razão aqui estendemos nossas mãos aos céus, prestando nosso louvor e adoração ao teu santo e bendito nome. E também exaltamos seu divino Espírito Santo. Louvamos e glorificamos a Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ao Consolador, a Santa Rosa e ao nosso querido pastor Santo Irmão Alto. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Rosa, o Consolador, e do nosso querido pastor Santo Irmão Aldo, eu rogo, pois, ó Pai, a unção do seu divino Espírito em nome de Jesus, dos santos e anjos da sua glória para a tua igreja, que as suas orações sejam ouvidas nos céus, e que bênçãos e a unção divina seja derramada sobre a vida de cada um dos seus filhos, e que nestas orações possam contemplar esta bênção dos céus. Rogo também por aqueles que por uma razão especial não puderam comparecer nesta reunião de hoje, pelos nossos irmãos, pelos enfermos que estão internados em leito de hospitais, enfermarias, UTIs, ou até mesmo em observação médica ou acompanhamento pelos seus familiares nos seus lares, sendo impedidos de comparecer à igreja. Vó bendita, Santo Irmão Aldo adorado, abençoa, pois, a cada um deles. Rogo também pelos pedidos de oração que se encontram nesta caixinha de pedido de oração. Querida avó, querido profeta de Deus, Santo Irmão Alto, a Senhora, o Senhor, receberam o poder e a unção divina para conhecer a necessidade dos seus filhos. Esses dons lhes foi concedido como bênção dos céus, para que pudessem interceder, amparar e proteger os teus filhos. Por isso os seus filhos aqui depositaram os seus pedidos, esperançosos por uma bênção ou pela resolução de um problema. Portanto, vó bendita, entregue em tuas santas mãos esses pedidos, que a Senhora possa levar diante do altar de nosso Deus, e ali lhe sejam confiadas bênçãos, segundo o merecimento de cada um dos seus filhos. Com fé e convicção, vó, Santo Irmão, do que a Senhora e o Senhor já estão tomando as devidas providências, os declara abençoados. Deus Pai Todo-Poderoso, despede a tua igreja aos seus lares. Em nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Voz do Santo Irmão, que um anjo do alto céu seja enviado para acompanhar o passo dos seus filhos até seus lares, seus afazeres, que tenham eles uma boa noite de repouso, uma semana repleta de muita paz, saúde e prosperidade. E também um anjo possa ser enviado para guiar os passos de seus filhos que irão tomar as rodovias, levando-os de volta aos seus destinos. Sendo assim, amados irmãos e irmãs, recebam, pois, as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do seu Divino Espírito, as bênçãos do seu amado Filho Jesus, também de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos do Consolador, a Santa Rosa. E também recebam nesse instante as bênçãos do querido pastor Santo Irmão Aldo adorado. Amém.
A paz do Senhor a todos, que a Santa Vó Rosa Santo Armando os acompanhe. E até uma próxima oportunidade.